Poderia falar um pouco sobre o caso da Larissa Manoela, se eles são narcisistas ou não? Olha, Jordânia, a gente primeiro tem que ver o seguinte, falar que eles são ou não, a gente não pode, porque eu nunca atendi, não tenho como fechar um diagnóstico. Mas vamos lá, o que eu sei é o que saiu na imprensa, é o que foi declarado, né, pela própria Larissa, e pelas declarações, pelos relatos e pelas coisas que foram apresentadas, até por gente que não é deles, assim, né? E com algumas provas, né, do tipo, o cartão que ela tinha acesso era um cartão de débito de uma poupança. Não deixe de acessar nosso primeiro link no comentário fixado ou na descrição, pois nele você descobrirá passos infalíveis guardados a 7 chaves para você viver seu propósito de vida, manter-se sempre motivado, atingir o sucesso utilizando todo o seu potencial e muito mais. Um método comprovado. Não deixe passar essa oportunidade única. Enfim, vamos ao vídeo. Os contratos lá das várias empresas, o contrato que seria de uma empresa só para ela só tinha 2%. Então, assim, existem indícios de que houve manipulação, que houve controle excessivo. Se eram empresários ou não, ok, só que tem que, quando você lida com criança, quando ela fizer 18 anos, você tem que passar o poder, não tem jeito. Isso aconteceu, inclusive, com Dom Pedro II, nosso imperador. Quando Dom Pedro II fez 18 anos, o tutor, ele passa, a partir dali, aquela pessoa vai estar apta a errar ou acertar. Não sei se tem condições, mas vai estar apta a errar ou acertar. Como nós. E ele tem que responder. Como nós, a partir de uma idade, nós vamos responder pelo que fizermos. Ok, faz parte da vida. Então, esse controle excessivo ser justificado, porque eu queria o bem. Mas vamos lá, se a Larissa fosse uma Britney Spears, que a gente sabe que aprontou horrores e que o pai teve que intervir, e que depois conseguiu reverter a guarda, ter os filhos, e eu na época falei, pode ser que eu me engane, mas esse pai não está tão errado. Não deu muito tempo, Britney Spears, os filhos fugiram de casa, voltaram a morar com os pais, ela está sozinha numa situação degradante, que todo mundo observa pelas redes sociais, fora de controle, e agora me parece que ela está pedindo ao próprio pai para voltar a assumir as coisas. O próprio namorado que fez campanha para tirar, voltar o dinheiro para ela, também... Já está pedindo ajuda. Não, já partiu. Os filhos partiram, o namorado partiu, e ela, tadinha, dá pena que você vê uma pessoa se decompondo, fazendo dança no polidense, de madrugada, falando coisas totalmente sem sentido. Por que eu estou falando isso? Não me parece que a Larissa tenha tido nenhum evento na do vida, tipo, ao decorrer da vida dela. No decorrer da vida, que falasse assim, olha, ela tem algum problema, ela tem uma personalidade difícil, ela tem história de excessos, de uso de drogas, de farras, de queimar dinheiro. Não me parece. O que eu acho uma menina como ela, que tem a vida tão pública, se isso tivesse acontecido, teria vazado de alguma maneira. Porque aí a gente pode dizer, não, ela apresentou esse comportamento. Os pais precisavam estar controlando mesmo. Foram à justiça e pediram para manter esse tipo de cuidado. Não vejo isso. Por mais que se for empresário, ganharam para isso. A gente tem várias mães de crianças talentos, né, que assumem a carreira do filho, chega uma determinada época, passa para eles ou para o empresário, isso acontece. Agora, dizer que ela sabia de tudo, acho que não, até porque quem trabalha muito não tem tempo de saber de muita coisa, né? Então, assim, você vai vendo ali as coisas, são coisas um pouco abusivas. Se ela é narcisista, algumas características a gente pode até dizer que são compatíveis com, né? Que é essa coisa meio que ter inveja da filha, querer controlar com quem que ela anda, com quem ela não anda, desmerecer as outras pessoas. Teve um episódio lá de uma troca de mensagem das duas, que a mãe literalmente fala, não vou nem ler o seu recado de Natal, né? E passe muito bem aí com a família do seu namorado, esses macumbeiros. Quer dizer, é uma pessoa, no mínimo, arrogante,
no mínimo que se sente superior aos outros, né? A religião dela, que eu não sei nem qual é superior a de todas as outras. E depois eu fui saber que a família do namorado não é nem macumbeiro. Também, se fosse, tinha que respeitar. Mas é kardecista. Seja como for, é um jogo de bater e assoprar. O narcisista tem muito isso. Ele bate e assopra. Ele bate e assopra. Ele te maltrata e depois, não, mas vem aqui porque eu sou a pessoa que te ama, que sei das tuas necessidades. Então, acho que houve, no mínimo, uma falta de respeito e muito controle, sem uma justificativa legal, né? Provavelmente um jovem ganhando muito dinheiro pode fazer besteira? Pode, mas faz parte da vida, né? Você não vai tirar as pedras do caminho do seu filho, ele tem que aprender com as pedras. E me parece que a menina sempre foi muito responsável, nunca vi envolvida em nenhum caso absurdo de irresponsabilidade, de perda de consciência. Então, que assim, chega ao ponto de conter, para não passar, eu acho que estava na hora de fazer. E se ocorresse alguma coisa, melhor ainda, né? Se eu sou mãe de uma pessoa que faz muito sucesso desde criança, fui empresária, tive meu percentual, eu também reservei um dinheiro. Se minha filha errar, ela tem para onde voltar. Ela tem amparagem, ela tem aconchego. E nada disso foi, pelo menos, visualizado. Então, me parece que todas as vezes que a mãe sempre se referiu de uma maneira muito arrogante, muito com características que lembram, sim, uma pessoa narcisista. Que eu ajudei, né? Que eu sou e uma coisa do medir. Também andei lendo, isso eu não sei se é verdade ou não, mas ele tem um processo em andamento que vai ver essas coisas, que a mãe batia nela, né? Assim, de uma maneira... Talvez seja aquela coisa em busca de suprimento. E a pior coisa que pode acontecer para uma criança é uma mãe ou um pai ter uma linguagem dupla. Ou seja, eu bato e depois a mamãe fez um caldinho para você. Né? Agredir e depois assoprar. Agredir e assoprar. Isso faz com que a criança nunca saiba o que ela vai esperar. Então, gera muita insegurança. Aquilo, né? E os narcisistas têm muito essa característica de fazer a afetividade e a agressão. Afetividade e agressão. Bia, as pessoas estão se identificando de alguma forma com o assunto narcisista. A gente já sabia que narcisista é algo que vem sempre pra gente. E aí fica aquela dúvida, é mais mães narcisistas do que o pai é narcisista ou não existe isso assim? Olha, narcisista pode ter homem, pode ter mulher, pode ter criança, pode ter adulto. Criança não, porque é um transtorno de personalidade. A gente vê um pouco mais pra frente. Mais à frente. Mas assim, pode ter em qualquer profissão, pode ter em qualquer idade, praticamente. Então não há esse predomínio, pode ter as duas coisas. Mas o narcisista, sabe o que abala mais o narcisista? É as pessoas estarem falando mal deles. Eles não suportam essa exposição pública no qual eles vão sendo desmascarados. Uma coisa que me chamou muita atenção da mãe dela, porque numa situação dessa, se eu tivesse uma filha que por algum motivo tivesse feito isso, ido a um programa, eu ia me calar, ia tentar refletir onde foi que eu errei, ou onde foi, com meu marido, onde foi que a gente errou. Vamos pedir desculpa, vamos fazer a coisa certa, vamos daqui para frente acertar. E não, eu vi que foi uma necessidade da mãe de fazer uma guerra, né? Tipo assim, agora eu vou num outro programa, eu vou falar isso, desqualificando essa filha. Porque numa hora dessa, quando a gente não é narcisista, é uma dor tão grande que você simplesmente se cala. É aquilo que eu digo, a gente busca a presença de Deus e os conselhos de Deus no silêncio, né? Eu todas as vezes passei por situações, eu me calei, porque é ali que eu vou na fonte, é no meu silêncio. E achei que essa disputa, bate para lá e bate para cá, eu acho que ela está se revelando uma pessoa muito incomodada em estar sendo vista de uma maneira que não é favorável. E isso abala muito uma personalidade narcisista. Como agem as mães narcisistas? Como a gente pode? A gente tem Vamos lá. Foi bom falar isso? Olha só, características que a gente botou aqui.
Invadem os limites dos filhos, sendo abusivo em suas atitudes, sentem inveja e ressentimento em relação ao sucesso dos filhos, em vez de orgulho, colocam suas próprias necessidades e desejos acima dos filhos, demonstram uma fachada de amor, mas agem de forma fria e insensível, competem constantemente com os filhos, buscando destacar-se mais do que o filho, recorrem a mentiras para manipular situações em seu próprio favor, têm uma obsessão pela imagem pública e aparência pessoal, aquilo que eu falei, se incomodam muito do que os outros pensam, e utilizam favores passados como moeda de troca ou chantagem emocional. Então, são aquelas mães que... Você se lembra que quando aconteceu isso, quem estava do seu lado era eu. Você se lembra que quem te tirou de não sei o que fui eu. Você não sei o que. Como se a pessoa não pudesse existir sem aquela mãe, que o mundo é um lugar temerosíssimo e que ela não pode se afastar. Deu para entender? Então, eu falei algumas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características do que seria uma mãe narcisista. Agora... Quero deixar, se quiser a gente repete, tá? Quero deixar claro que existem mães narcisistas, pais narcisistas, mas filhos também narcisistas, né, gente? Namorados. Namorados, maridos, ex-maridos, avós. Então é importante que a gente não fique só com essa mira na mãe. É claro que a mãe talvez seja um dos maiores estragos. Mas isso existe. Pode ser... dentro de um conjunto. O irmão narcisista. Exatamente. Né? Transtorno de personalidade narcisista. Vamos lá. O transtorno, quando a gente fala transtorno de personalidade, a gente já está deixando claro que antes de ser uma doença, é uma maneira de ser daquela pessoa. Tá? O narcisista é uma pessoa que ele tem sérias dificuldades em lidar com a felicidade dos outros. É uma pessoa que demanda uma atenção, ele quer fãs, ele quer tietes, não só fãs, tietes. Então o narcisista é aquela pessoa que chega, no primeiro momento é até bastante sedutora, porque a gente tem dos dois lados. É uma pessoa que conta uma história que ele sempre o melhor, a melhor, é o mais inteligente e quer que você fale, nossa, mas você realmente... Você tem que reconhecer e valorizar ele. Você tem que reconhecer, ele precisa dessa nutrição, precisa que você seja um súdito ali, falando, nossa, você é maravilhoso, nossa, você é maravilhosa, você é inteligente, e que jamais está ligado à insegurança, né? Porque eu já ouvi falar assim, não, eu faço isso porque eu quero uma autoafirmação, que eu sou muito inseguro. Existem até narcisistas que fazem isso por insegurança, mas não é tão comum, porque eles fazem isso por insegurança, mas eles sabem que aquilo é errado, mas eles querem. A gente chama de suprimento narcisista, que é isso, você quer uma pessoa que seja um tiete ali, te aplaudindo o tempo todo, achando que você é a melhor pessoa do mundo, e concordando que você é a pessoa mais inteligente, mais bonita, mais interessante, tanto para homens quanto para mulheres. E toda vez que você tenta se afastar, porque você vai vendo que você não tem espaço, o narcisista não ouve, ele só quer você para aquela função, suprir essa necessidade dele de sentir o máximo o tempo todo. Então, quando você vai se afastar, ele começa a fazer o contrário, ele começa a te tratar bem novamente. Nenhum narcisista entra na tua vida... Vem um jogo de sedução, né? Nenhum narcisista entra na tua vida de maneira ruim. Ele entra seduzindo, ele entra mostrando o quanto ele é maravilhoso, te tratando muito bem, o quanto ele pode te ajudar, que só ele vai te amar desse jeito, ou só ela vai te amar desse jeito. Então, assim, é uma sedução muito forte. A continha. Depois ele vai deixando claro, você já está seduzido, você já virou um tiete, ele quer outro, porque é como se ele precisasse de um estoque desse suprimento narcisista. Então ele vai fazendo outros. Por isso que é muito comum quando alguém se relaciona com um narcisista ou com uma narcisista, quando você desmanchou, está superando, ele sabe que você está bem, ele liga e começa, olha, eu estava lembrando de como a gente era no início, onde a gente se perdeu, o que você fez para me decepcionar. Exatamente. Então, esse é o mote da personalidade narcisista. É se alimentar de toda a sedução, de todos os elogios,
o outro. O outro, ele não vê o outro, ele não tem empatia pelo outro. Ele quer o que o outro pode oferecer para suprir, para ele ter esse sentimento de grandiosidade, de utilidade. E todo narcisista é arrogante e se acha melhor do que os outros. Então, assim, a religião do narcisista é melhor do que as outras são primitivas, a dele é evoluída. Ele é um ser evoluído. O conhecimento dele é o melhor. O conhecimento dele é o melhor. Se você não concorda com ele, você é uma pessoa fora de tudo, burra, ignorante, idiota. Então é muito comum que narcisistas usem esses termos. E tem uma coisa que ele quer o controle ali, né, Bia? Total. Quando ele percebe que pode estar perdendo, que você está enxergando aquilo, ele volta a seduzir. Mas isso é por quê? Porque ele quer o suprimento. Ele se alimenta daquela coisa de fazer você achar que ele é maravilhoso. Isso é o alimento do narcisista. A pior coisa que você pode fazer para um narcisista é simplesmente deletar ele da sua vida. Mas deletar, não é nem deixar um telefone, nada, é deletar. Por quê? Muitas vezes ele vai chamar a atenção, ele vai fazer o que a gente chama de queimar a sua imagem. Né? Vamos supor, você acabou um relacionamento com um narcisista e aí daqui a pouco você está sabendo que ele está dizendo que você dá golpe, que você é isso, que você é aquilo. Aí você fala, gente, mas como assim? Aí as pessoas vão ligar, poxa, Alex, eu não sabia que você fazia isso, que você deu calote, não sei o que lá. Você fala, não, mas eu nunca fiz nada disso. Não, mas o fulano está espalhando essa notícia. Por que ele está espalhando? Porque ele quer que você se incomode, ligue para ele, para dizer assim, o que você está fazendo? O que é isso? Porque nesse contato, o que é isso? Ele vai dizer, não foi isso que eu disse. Não foi nada disso, você está dando ouvidos a pessoas que não gostam de você. Estão querendo destruir a nossa amizade. Vamos sair, vamos nos encontrar, porque ele não está nem aí para amor para ninguém, mas ele precisa ter soldadinhos que façam ele toda hora alimentar essa vaidade incalculável, digamos assim. A Juliana, eu não vou falar sobrenome, porque... Não, Ju. Ju. Meu Deus, você falando, Bia, disso, acabei de ver meu namorado nessa descrição. O que eu faço agora? Isso é de propósito? Ele pode mudar? Eu acho que a fala da Ju foi lá em cima quando você descreveu o narcisista como um todo. Tá? Não agora, não específico. Não específico a um caso. E aí ela pegou, estava ali assistindo e ela falou. É tão interessante porque ela fala, né, no Superchat, assim, meu Deus, tipo assim, o que essa mulher tá falando? Ju, eu tô vendo aqui. Olha só, vamos lá. Primeiro, se você tem que ver se isso é uma constante, não é um episódio que a pessoa tá lá passando por um super estresse e muda um pouquinho. Não, você tem que ver se ele sempre foi assim. O narcisista entra na sua vida, aquilo que eu te falei, grandiosamente, fazendo você sentir a melhor mulher do mundo, a mais amada, que você deu a maior sorte do mundo de ter aquele cara. Logo depois que você abre ali o coração, esses bons tratos começam a ser reduzidos e começa ao contrário, começa a subjugar aquela pessoa, dizer o quanto a pessoa é incapaz, o quanto a pessoa é inútil, o quanto a pessoa é burra. Então ele começa a se apresentar como o protetor inteligente que vai te fazer sofrer, mas é por amor. Então vai inverter isso tudo. Se esse padrão foi constante, existe a grande possibilidade dele ter uma personalidade narcisista. Possibilidade de mudança reduzida. Por quê? Porque a gente tem personalidade. Como eu falei, transtorno de personalidade. Antes de ser uma doença, é uma maneira de ser. Como é que o narcisista pode mudar? Quando ele não tiver mais suprimento narcisista, que é isso, de ter essa pessoa que acha maravilhoso, essa plateia maravilhosa, e aí ele vê que tem que mudar. O grande problema é que ele faz um estoque de suprimentos. Então ele tem você, mas se ele é narcisista, tá, Ju? Não estou afirmando. Ele tem você, mas ele também não deixa de alimentar as ex que ele já teve. Porque ama, não ama nem você nem as outras, mas ele precisa daquela plateia. É como se fossem os bichinhos que ficam ai que lindo, maravilhoso, como se fosse uma plateia. Então ele não abre mão.
Você tem que ver se ele é daquele tipo que fala mal da ex, mas aí um belo dia você vai ver que tem um recado da ex, né? Ou ele encontrou com a ex e tiraram uma foto, ele vai dizer que é a ex que fez questão, e não é bem assim. Eles têm essa necessidade de estabelecer esse exército de admiradores. Mas presta atenção, porque se for isso tudo, pense mais em você. Ivete. Tudo Veveta. bom, Iveta? Veveta. Oi, doutora Ana. Oi, Alex. Boa tarde. Estou acompanhando os episódios e estou adorando. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos com todos nós. Queria saber como lidar com a minha mãe, que é uma narcisista. Veveta, você não vai mudar a sua mãe. Não adianta fazer uma batalha. Narcisista, ele só muda quando ele perde todo esse suprimento e porque talvez nem assim ele mude. Eu diria, mude você. Vai buscar você, como se blindar sobre isso. Não tem ex-mãe, mas você pode manter uma distância que faça você não cair nessa sedução de achar que você não presta, que você é burra, que você é incapaz, que você não entende as coisas, que você precisa de proteção. Seja independente do que ela acha de você, seja o que você quer ser, né? Cuida de você e mantém distância. Claro que se um dia você souber que sua mãe está precisando de algo, tente ser legal com ela, não por ela, por você. E uma relação, para ser considerada boa, é uma relação que eu dou o meu melhor. Isso sim é amor verdadeiro. A relação tóxica, ela vai começar a quebrar esses paradigmas totalmente, né? Então é muito comum na relação tóxica a pessoa que é abusada se sentir culpada. Não deixe de acessar nosso primeiro link no comentário fixado ou na descrição, pois nele você descobrirá passos infalíveis guardados a 7 chaves para você viver seu propósito de vida e seguir o caminho do sucesso com um método comprovado. Você irá descobrir o que te impede de encontrar seu propósito, potencializar seus objetivos de vida, aprender a encontrar seu propósito, manter-se sempre motivado, atingir o sucesso utilizando todo o seu potencial e muito mais. Um guia absolutamente completo. E ao acessar, você terá também direito a um bônus exclusivo. Não deixe passar essa oportunidade única. Não deixe de conferir o vídeo na miniatura acima, onde a doutora Ana Beatriz fala sobre relacionamento abusivo, para que você não caia nessa armadilha em nenhuma área da sua vida. Ou então, maratone nossa outra playlist abaixo com os melhores vídeos da doutora Ana Beatriz Barbosa.